Boa tarde, vamos começar mais um PCTV hoje e vamos falar de contabilização de notas fiscais de entrada e saída e a composição do custo dessas notas fiscais. Vou mostrar para vocês, aqui é uma base de teste e algumas das demonstrações que eu fiz, coloquei só para vocês terem mais ou menos uma ideia de como parametrizar e efetuar o processo aí na base de vocês. Começar pela rotina 21-29, que é a rotina onde a gente parametriza as notas fiscais, as regras para a integração dessas notas fiscais. Vamos começar falando das notas fiscais de entrada. Montei três exemplos para vocês, que é as notas fiscais para revenda, que são mercadorias que vocês compram com o intuito de revenda. Notas fiscais de imobilizado, que as contas que serão movimentadas são diferentes das contas de entrada de mercadoria normal, e a entrada com importação. Vamos começar pela entrada de mercadoria para revenda. Como filtro, geralmente eu não entro muito nisso, porque isso foi muito particular do cliente. Cada cliente coloca o filtro e a forma que achar que deve contabilizar. Uma regra para cada CFOP ou então uma regra para cada tipo de movimentação. Isso fica a critério do cliente. No exemplo que eu estou colocando aqui, eu coloquei só para poder vir as espécies de notas fiscais NF e não contido o CFOP de importação. As contas para contabilização, eu coloquei a débito o valor, o estoque, expurgando o valor de ICMS, PIS e COFINS. E a crédito, coloquei o valor total para poder gerar a provisão do fornecedor. Vou pegar aqui. Gerando a regra, ela vai trazer para vocês as movimentações das notas fiscais e caso alguma delas tenha valor de imposto, será apresentado aqui conforme você colocou lá na parametrização da regra. Eu aconselho muitos clientes, quando gera a integração, já conferir aqui na própria 2130, na tela da rotina aqui, os valores que estão sendo integrados com o livro fiscal, que é a forma mais certa de se comparar. Porque a contabilidade, as movimentações que vêm dessas notas fiscais é somente o reflexo do que foi movimentado no livro fiscal. A gente recebe muitas chamadas de dúvida de cliente que vê que tem alguma nota fiscal no livro fiscal que não está na contabilidade. E, às vezes, por algum processo, essa nota não foi gerada no livro dela. Então, é só ir na 1007, editar a nota e salvar, executando o processo de gerar livro fiscal, que tem na rotina 1007, ou então executar o processo pela rotina 1000. A rotina 1001, que é a rotina de livros fiscais de entrada, como eu não coloquei CFOP lá, vou pedir para imprimir tudo aqui. Aqui na contabilidade tem um valor de 17.965. Pode ver que é o valor que está com o valor contábil total das notas fiscais. Quando tem impostos na nota, PIS, COFINS e ICMS, eu sugiro que seja comparado os valores pela rotina 1096, no caso de PIS e COFINS, e 1024 no caso de ICMS. E aqui na própria rotina 2130, você consegue fazer os filtros por conta aqui para que seja verificado. Só a termo mesmo de verificar se tudo que foi movimentado no livro fiscal está indo para a contabilidade. Depois você faz a conferência via rotina 2131 ou via rotina 2107, o melhor processo que vocês acharem. Para a nota fiscal de entrada, aqui na rotina 2129, a gente trabalha com vários tipos de filtro.
que vocês podem ver aqui. Então, isso que fica a critério do cliente, a forma que ele deseja criar a regra dele contábil. Tem clientes que gostam, como eu falei no início, tem clientes que gostam de criar uma regra para cada CFOP e tem clientes que gostam de separar só por movimentação. Então, ele pega só os CFOPs que é de mercadoria de entrada para revenda, que você compra para revenda e cria uma regra só. Porque como vai movimentar praticamente as mesmas contas, então não tem necessidade de criar várias regras. E as outras regras que são de movimentações diferentes, ou seja, de mobilizado e importação, eles criam regras separadas. E também tem a bonificação, também, entrada de bonificação. Geralmente são separadas essas regras das regras de entrada para mercadoria para revenda. Outro exemplo que eu montei aqui para demonstrar para vocês é a entrada de mobilizado. É uma regra simples também, segue mais ou menos o mesmo padrão da entrada de mercadoria normal, só alterando o CFOP aqui. Eu coloquei para vir somente o CFOP de entrada de mobilizado. E coloquei aqui a regra, no caso, girando para o fornecedor e entrando lá no seu grupo de imobilizado, no caso aqui, veículos. Trouxe essa nota, que foi entrada pela rotina 3402, que é o módulo onde a gente controla o imobilizado. Uma outra atenção que se deve ter também, referente a essas notas fiscais de entrada, é a composição do custo das mesmas. Geralmente, o custo da nota fiscal, o custo do produto se dá da origem na entrada da nota. Lá que você fala o que você quer compor no seu custo da mercadoria. Aqui na contabilidade, como a gente traz essa movimentação depois do processo ser feito no gerencial, a gente tem que se atentar a algumas coisas. Uma delas é as parametrizações que você tem na 132, referente ao que vai compor o seu custo ou não. Lá na 132, você vai informar se o seu IPI, o seu PIS, o seu COFINS ou o seu ICMS vai estar dentro ou fora do custo da mercadoria. Aqui na contabilidade, é a mesma coisa que se dá quando você parametriza suas regras aqui, expurgando o valor de dentro do estoque. Só que muitas das vezes pode dar diferença do valor que está na contabilidade para o valor que está sendo refletido lá nos seus relatórios do fiscal, ou seja, a rotina 1070, que é uma rotina que a gente pega como exemplo aqui. Isso pode ocorrer como? Às vezes, quando você está dando entrada na mercadoria, a parametrização que você fez na época da entrada da mercadoria não estava condizente com o parâmetro que você colocou na contabilidade e no momento da geração da integração dessa nota. Então, tem que ter uma atenção grande em relação a essas parametrizações, para que a contabilidade ande junto com o fiscal e, em consequência, o gerencial, porque o processo foi feito lá no gerencial. Outra coisa também que pode dar diferença também do valor do custo da mercadoria no momento da entrada, quando você dá a entrada na mercadoria lá na 1301 e fala que o seu PIS, o seu COFINS e o ICMS não vai estar dentro do custo, que você tem direito a crédito disso, gera os valores de PIS e COFINS, ICMS, e caso você precise editar isso na própria nota fiscal via rotina 1007, o valor do custo já foi gerado. Já houve movimentações depois. Então, quando você gera essa alteração via rotina 1007, esse valor vai ser gravado no livro fiscal, diferente do valor real do custo. Então, no gerencial, você vai ter um custo contábil de um valor X, e o valor que está indo para a contabilidade, como é o reflexo do livro fiscal, vai ser de um valor Y. E isso dá diferença na hora de fazer a conciliação do contábil com o gerencial. Então, tem que ficar muito atento a essas edições que são feitas na 1007, porque isso pode comprometer o valor que está vindo para a contabilidade. E caso seja feito, a melhor forma de ajustar isso para que o valor que está na contabilidade bata com o valor que está lá no gerencial, ajuste via rotina 2107, porque essas alterações que são feitas na 1007, elas não vão automático para a contabilidade. Uma outra tipo de entrada que a gente tem aqui no Intor é a entrada de importação. Esse é um processo bem complexo, porque a entrada de importação, ela não é só um fornecedor que a gente tem na nota, ela tem diversos fornecedores.
fornecedor de frete, os impostos que são pagos, que não vai ser tudo pago ao fornecedor, tem que ser separado isso do valor do fornecedor, da mercadoria mesmo. Então, a gente tem um processo que a entrada da nota fiscal tem que ser contabilizada por dois fatos geradores. O fato gerador 1, que é o valor da nota fiscal total, considerando todas as despesas ali dentro. E depois a gente vai trazer o valor das despesas indo para cada fornecedor, certo? Pelo fato gerador 9. Aqui eu criei uma regra, um exemplo para demonstrar para vocês, aonde na contabilização eu coloquei como aqui. Coloquei o valor do estoque, expurgando o valor de ICMS, PIS e COFINS. O PIS e COFINS aqui também para a sua respectiva conta. E aqui na conta de crédito, eu joguei o valor, em vez de jogar para o valor pro fornecedor, eu coloquei para ir para uma conta que é mais utilizada, importação em andamento. Essa conta, eu vou levar o valor total da nota e quando lá na 3010, quando eu der entrada e gerar a despesa, gerou o PCLANC delas, pelo fato gerador 9, eu vou trazer essas informações para a contabilidade, debitando essa conta para poder matar o valor que foi gerado, em contrapartida, o fornecedor correto da nota fiscal. Então, lá na 3010, eu vou gerar várias despesas, o valor de Siscomex, de AFRM, de imposto de importação, o valor do próprio fornecedor vai ser gerado uma PCLANC, ou seja, contas a pagar para cada um desses fornecedores. Então, aqui eu vou jogar, no caso dessa regra 54 que eu criei, eu vou jogar o valor total da nota para essa conta em andamento, que é uma conta transitória, que eu criei ela lá dentro do ativo. E depois, quando eu for contabilizar, eu vou vir aqui com o fato gerador 9. Vou pegar o valor da despesa, a conta de despesa contra a conta de fornecedor. E então, assim, eu vou matar aquela conta aquela conta de importação em andamento, gerando o contas a pagar em aberto para o fornecedor correto da despesa gerada pela rotina 3010. Temos entrada hoje nessa nota fiscal de importação, onde o valor total da nota é R$ 916,16. Vejo que o valor total aqui veio tudo para a conta de importação em andamento e a contrapartida no estoque, ICMS, PIS e COFINS. A nota, eu vou demonstrando a nota para vocês aqui na 3010. Pegamos como exemplo essa nota aqui, e o valor total, o valor dela, do VMLD, é R$ 540. E daqui você pode ver os valores que foram gerados de despesa, que são de despesa. ICMS a recolher, Siscomex, COFINS, PIS/PASEP, IPI, Imposto de Importação. Aqui, nessa grid aqui, a gente consegue ver todos os contas a pagar que foi gerado para essas despesas, conforme o cadastro na 3014, de cada despesa e a sua conta gerencial. Quando eu venho na integração, eu consigo trazer aqui todos os contas a pagar que foram gerados para aquela nota, até os valores que estão fora da nota fiscal. Aqui no histórico eu consegui colocar cada despesa.
Essas despesas aqui, ó, Siscomex, frete, seguro e capatazia, eu coloquei para movimentar em contrapartida devedora a conta de importação em andamento, matando o valor que foi gerado do valor total da nota nessa conta. E a conta. Esses valores aqui não tá indo para a conta de andamento, mas é só uma parametrização da 570 para a conta gerencial correta, que no caso é o valor de PIS, de ICMS, de PIS, de COFINS e PIS. Então, montando essa movimentação aqui, parametrizando essa conta correta aqui, no caso dessa, que é uma conta de custo, deixa eu achar. Vou parametrizar correta a conta gerencial. Pegando só essa nota. O valor de importação em andamento mata o valor que foi gerado aqui como débito, porque é uma conta, a gente tem que fazer como se fosse uma conta transitória, para que assim, no fato gerador 9, a gente consiga gerar os valores corretos para as contas de fornecedores das notas fiscais de importação. Seguro. No caso aqui é a conta do fornecedor, que eu parametrizei para ele via 202 ou 2124. E as outras despesas geradas aqui. Cada um isso devido à conta de fornecedor. Então, esses são os processos, são os 3 exemplos de processos de entrada que a gente cria regras aqui na rotina 2129 para integração na contabilidade. Vou falar agora um pouco sobre a saída de nota fiscal. Só voltando sobre a entrada da nota fiscal, o custo da mercadoria, ela é movimentada na entrada da nota fiscal. Para as notas fiscais de bonificação, que é entrada de bonificação, para movimentar a conta de estoque, no caso que é onde você vai tirar o saldo e ver o valor do valor que você tem de estoque, que vai ser refletido o valor do custo da sua mercadoria que você tem, a gente pode utilizar tanto o fato gerador 1, entrada de mercadoria, ou o fato gerador 8, colocando só os CFOPs de entrada lá nessa regra e gerando a integração. O processo normal feito pela 2129, colocando as contas contábeis corretas lá. A diferença é que no fato gerador 8, você vai trazer somente o valor do custo daquela mercadoria. No fato gerador 1, se tiver valores de impostos dentro dessa nota, você vai conseguir separar e levar para suas devidas contas. Então, isso tem que ser feita uma análise junto com o contador e ver a melhor forma. Qual é a forma mais correta de que isso seja parametrizada para trazer de forma correta para a contabilidade também. Eu parametrizei essa regra 45 aqui, que são as notas fiscais de venda. E coloquei como filtro para essa regra somente as notas fiscais com espécie NF, cujo a série não seja CEF e SEF. Como conta contábil, eu coloquei a débito
o valor do cliente com o valor total, os valores dos impostos e, em contrapartida, o valor para a conta de receita de venda de mercadoria e o valor dos impostos a recolher. Isso aqui são contas de fornecedores que não estão cadastradas, no caso é o consumidor final. E eu tenho duas opções. Eu cadastro direto na 302, tem um campo lá no cadastro do cliente, que é código de conta contábil, que você pega a conta que você criou para ela na 2104 e informa lá o código reduzido dentro do cadastro do cliente. Ou você pode vir na 2124 e criar a conta automática, selecionando o período de movimentação que esse cliente teve. Essa nota aqui, ela teve só incidência de ICMS, não teve PIS e COFINS, que foi gerada para o livro fiscal. Então, eu consegui trazer o valor do ICMS, o valor da receita de venda, o valor da receita de venda e, em contrapartida, das suas contas de débito, ICMS sobre venda e o cliente. Sobre o custo dessa mercadoria vendida, geralmente a gente cria a regra pelo fato gerador 8 também, selecionando só os CFOPs de venda de mercadoria. E aqui, na parametrização da regra com o fato gerador 8, a gente tem que se atentar muito ao tipo de custo que você quer que leve para a contabilidade. Nós temos o custo real, o custo contábil, o custo real do COST, o custo financeiro, o custo de reposição, o custo da última entrada e o valor da última entrada. O mais correto a ser utilizado é o custo contábil. Aqui nós temos uma novidade também, que é considerar venda do tipo 14, que é um parâmetro onde, se você marcar esse parâmetro aqui, as vendas do tipo 13 não serão integradas o custo dela. O custo dela vai ser pelo tipo 14. E aqui, no campo filtro, você pode colocar os CFOPs de movimentação de saída que você tem, que você quer que leve para a conta que você for informar aqui nessa regra. Outra coisa também que tem que se atentar muito é essa data de cancelamento aqui. Data de cancelamento da saída e data de cancelamento da entrada. Esse é um filtro novo que foi imposto aqui na 2129. E o que ocorre? Quando você tem uma nota fiscal que ela foi cancelada, um exemplo, você emitiu uma nota fiscal hoje e você cancela ela amanhã, lá nas rotinas fiscais, que no caso é a rotina 1070, se você for tirar o relatório hoje, esse valor vai estar apresentando positivo e negativo zerando, lá no relatório da 1070. Mas na contabilidade, ele vai estar vindo tanto positivo quanto negativo. A própria regra, ela já inverte a contabilização. Então, se ela foi lá e creditou o estoque, o valor quando você cancelar, ela vai gerar uma contrapartida debitando o estoque de novo, matando. Só porque o processo correto é que essas notas fiscais não vão para a contabilidade. Então, por isso que a gente colocou esse filtro aqui. Data de cancelamento e saída. Aí você coloca contido, vazio. Então, as notas fiscais que tiver com esse campo, data de cancelada vazia, todas elas vão para a contabilidade. As que estiver preenchida, que no caso serão as canceladas, não irão para a contabilidade. E aqui, como variável, a gente só tem essa variável do custo, porque o custo que você definiu é o que você informou aqui na aba dados cadastrais, que no caso é o custo contábil.
Aqui está demonstrando uma conta de banco, mas é só uma conta simbólica, como é uma base de teste, a gente faz vários testes com só uma conta simbólica. Mas aqui, a gente trouxe o valor de custo dessa mercadoria, aliás, desculpa, dessa nota fiscal, desse número de transação aqui. Vou tentar. Aqui você pode ver a nota, caso a nota só de um produto, e o valor do custo da saída dela foi R$ 50,33. R$ 50,33. Esse é o processo mais utilizado para a conferência de custo de saída aqui na contabilidade. A gente sempre utiliza 1070, marcando essa opção analítico por nota. E aqui você consegue colocar os filtros que você colocou na sua regra lá do fato gerador 2, pela rotina 2129, você consegue colocar os CFAPs que você utilizou lá e fazer a impressão do relatório comparando com a integração da regra lá na 2130. Olha, sobre a pergunta da Bosch Atacado, se existe alguma maneira de confrontar o que está contabilizado com o que está no gerencial, a pergunta sua a dúvida sua é, se a gente tem algum relatório que mostre tudo que está na contabilidade, o valor que está na contabilidade, para a gente buscar algo no gerencial e ver o que está no gerencial? Se for, você pode buscar um relatório, tanto na 2130, ela tem uma opção lá de impressão. Quando você clica nessa opção de impressão, depois que você preencher os dados de data de entrada, período inicial e período final, você clica nesse botão de impressão e lá vai ter, no caso, para as notas fiscais vai ter um relatório fiscal. Lá você consegue buscar por CFOP. Então, você vai trazer tudo que está na contabilidade e aí você consegue comparar, no caso de nota fiscal, pelos livros fiscais, rotina 1001 e rotina 1003. Agora, a nível, no caso, em exemplo do custo que foi alterado via rotina 1007, a gente não tem como falar que é a data que foi alterada, quem foi alterado, se está diferente do valor que está na contabilidade, está diferente do valor que foi realmente gerado no custo da entrada dessa mercadoria, a gente não tem. Mas estamos pensando numa forma de trazer isso para o cliente. Sobre a pergunta da Vanessa Guilhermino aí, com relação às notas fiscais canceladas, caso a 1007 coloque como OE, fica correto? Pois assim ela não vai para a contabilidade. Olha, para a contabilidade ela não busca essas notas fiscais com a espécie OE. Agora, em termos fiscais, não sei se essa é a melhor forma de cancelar uma nota fiscal. Aí, no caso, eu solicito você, Vanessa, abrir uma chamada com o pessoal do fiscal, que eles vão te orientar como que deve proceder em relação a isso. Mas para a contabilidade, essas notas não serão integradas. Sobre a pergunta da Kelly Moreira. Maria, acabamos de implantar um módulo contábil e gostaria de saber se as contas contábeis vinculadas no cadastro do cliente e fornecedor serão consideradas os lançamentos já realizados. Eu entendi, vou responder para você as duas formas que eu entendi a sua pergunta.
Se você já teve movimentação no Intor no ano dos exercícios de 2014 ou então até 2015, vai começar a utilizar a contabilidade do Intor a partir de 2016 agora, mas tem movimentação de 2015, as contas contábeis que você informou no cadastro do fornecedor lá no campo código contábil, se essas contas lá nesse campo você informa o código reduzido do seu plano, da sua conta, que foi criado lá dentro do plano de contas, tem um campinho que é o código reduzido. Se no seu plano de contas que você está utilizando for a mesma conta que você vinculou na 302, quando você for efetuar a contabilização, isso vai vir para você, de forma automática. Só que isso tem que ter muito cuidado, porque às vezes, no seu plano de contas, o código reduzido já foi, esse campinho, a conta informada lá é diferente do que você colocou na 302. Então, às vezes, e a que está na 302 se refere a alguma outra conta. Então, pode causar distorção de dados no momento da sua integração. Vai estar indo para contas que não é a conta correta. O melhor a se fazer é utilizar a criação dessas contas de fornecedor e cliente pela rotina 2124, que você não precisa criar isso de forma manual dentro da 2104. A 2124 ela já faz esse processo para você de forma automática. Você selecionar o plano de contas, o período que você deseja fazer a pesquisa para ver se teve movimentação de cliente naquele período, e ela vai criar para você de forma automática. Sobre a pergunta da Manuela Laurentino também, as notas fiscais canceladas de saída é contabilizada? Não. Tudo quanto é tipo de nota fiscal, seja ela cancelada, tanto entrada quanto saída, elas não são contabilizadas, isso não deve aparecer na contabilidade. Sobre a pergunta do Edson Borges, Maria, tem como contabilizar o semestre de diferencial de alíquota para as vendas interestaduais para consumidor final não contribuinte? Esse valor vem detalhado na rotina 1008. Edson, essa parte do diferencial de alíquota, a gente não tem variáveis no fato gerador 1. Então, no caso, eu solicito você que abra uma solicitação de melhoria para que a gente avalie e analise uma forma de implementar isso para que isso reflita na contabilidade de forma correta, tá? Tem uma pergunta que a Emanuele Laurentino fez, que ela fala assim, nas regras da 2130, lê a rotina 1007. Então, quando altera alguma coisa na 1007, contabilizamos depois, vai para a contabilidade? Sim. Uma vez que você contabilizou uma nota fiscal, foi para a contabilidade, e após essa contabilização, você foi lá na rotina 1007 e alterou algum dado dessa nota, esse dado que foi alterado não vai automaticamente para a contabilidade. Tem que ser feita uma exclusão da contabilização e gerar a contabilização novamente. Aí esse valor vai vir correto para a contabilidade. O mesmo ocorre também para as notas de saída, que pode ser feita edição pela 1008. Tem uma pergunta da contabilidade Pérola aí, que ela pergunta, então, para contabilizar a apuração de ICMS e outros débitos e créditos, como proceder? Porque hoje fazemos manual esses lançamentos. A apuração de ICMS, fala o valor no final lá, que você tem a pagar, né? Lá, isso, eu queria entender mais, assim, você apura isso lá na 1097, como que é? Porque se isso for apurado na 1097 e for fora de nota fiscal, você tem que fazer esse lançamento manual pela 2107 mesmo. Então, abre um chamado para a gente poder analisar melhor esse processo que você está fazendo e caso tenha como a gente buscar esse lançamento de algum lugar, para a gente poder criar uma melhoria para buscar esse lançamento de forma automática. Apareceu outra pergunta aqui também do Carlos Williams. Maria, qual é o custo aconselhado na regra 2129 para o CMV? O mais utilizado é o custo contábil. Ele que é o mais utilizado. Os outros são mais gerenciais mesmo. O custo contábil é o valor que eu consigo buscar a melhor composição. Ele é um médio. No caso, eles falam que é o custo médio, né? Então, o melhor é o que você filtrar o custo contábil lá na 2129. A Boc Atacado também fez uma pergunta bem interessante. Existe alguma forma de realizar a contabilização online? Ou seja, no momento em que realiza a entrada ou saída, ou até mesmo os lançamentos financeiros, já ir para a contabilidade de forma automática. Hoje a gente não tem esse processo, o que está no gerencial hoje já consta na contabilidade também. A gente trabalha com D+1, ou seja, o que você fez hoje, amanhã você consegue buscar na contabilidade. Mas esse também é um processo que, como a gente está vendo que a gente precisa evoluir mais o nosso módulo, a gente está pensando em colocar essa opção. Mas esse está ainda em fase de análise. O Rodrigo Martins perguntou, como devo proceder para a entrada de notas fiscais de serviços tomados para ir a título de provisão para a contabilidade?
As notas fiscais de serviço geralmente são lançadas pela rotina 749. E lá na rotina 749 você tem a opção de marcar se você quer que essa nota fiscal gere livre fiscal ou não. Caso essa nota fiscal gere livre fiscal, a provisão dessa nota, ou seja, ela tem que vir pelo fato gerador 1. Movimentando lá, você consegue buscar os valores pelo fato gerador 1. Caso não gere no livro fiscal, você tem que fazer pelo fato gerador 9. Lá você consegue fazer o lançamento, gerando o valor do fornecedor e os valores dos impostos corretamente. E pegando pelo valor original da nota. Olha, o Carlos Williams fez uma pergunta seguinte. O que é aconselhado? Importar o CMV do sistema ou calcular ele com as informações que já temos importadas, frete, custo e produção, ICMS, PIS, etc. O mais aconselhado é você fazer a importação, porque esse valor que você está buscando da importação é realmente o valor do custo que foi gerado no momento da entrada dessa mercadoria. Se você for fazer com embasamento nos valores que já está integrado para a contabilidade, fazer um cálculo para fazer a inserção desse lançamento manual, que é o que eu entendi que você quis dizer, Carlos, eu acredito que não seja o real, você não está trabalhando com o valor real dentro da contabilidade. Já que você tem esse mecanismo de buscar esse valor de forma automática, busque de forma automática entrada pelo fato gerador 1 e as saídas pelo fato gerador 8. Kelly, você perguntou se tem algum tutorial disponível do módulo contábil. A gente tem artigos publicados no TDN, que é a base de conhecimento nossa, e também tem umas videoaulas, que você pode estar entrando em contato com o pessoal do comercial, ou então o próprio pessoal aqui do centro de ensino, e adquirindo essas videoaulas. São videoaulas bastante interessantes e que vai agregar muito conhecimento para vocês. Agora, sobre... O Rodrigo Martins perguntou, temos como parametrizar as vendas efetuadas para a área de livre comércio e apurar o PIS e COFINS automaticamente, assim como o imposto de renda e a contribuição social? Rodrigo, essa parametrização já é mais na parte fiscal. Aqui na contabilidade a gente só vai enxergar o que já está pronto e o que já foi gerado de informação lá do fiscal. Então, abra uma solicitação de dúvida referente a isso com o pessoal do suporte, que eles vão te atender e esclarecer a sua dúvida, tá bom? Sobre outra pergunta também, contabilidade CTB. Por que não consigo dar entrada em produtos por departamento e não consigo contabilizá-los desta forma? Os nossos fatos geradores de entrada e saída de mercadoria, olha o valor que está de movimentação no livro fiscal. Para a gente contabilizar por departamento, ou seja, a gente tem que começar a olhar os valores por item. Então, a gente vai ter que colocar o robozinho, que no caso o fato gerador, para poder ir lá em cada item e verificar qual departamento, cada item daquela nota então, o que ele cadastrou lá no cadastro de produto, ele colocou como departamento para ele. Então, para integração das notas fiscais, tanto de entrada quanto de saída, isso fica um processo muito moroso, muito lento. Vamos perder em performance. Então, como a gente já pega o valor do livro fiscal, então não tem como a gente partir para poder buscar essas informações de departamento dentro do produto. Então, por isso que a gente faz sempre pelo valor do livro fiscal, olhando a tabela do livro fiscal e o cabeçalho da nota. O Carlos William também perguntou que já está... sobre outra pergunta que ele tinha feito acima, sobre se ele importava o valor do CMV pronto do sistema ou fazia o cálculo manual. Ele está falando que já está importando o CMV pronto, o estoque final de mercadoria para revenda será calculado. Então, sim, se o valor do seu estoque, do saldo inicial estiver correto, o valor das entradas tem que bater com o valor que foi gerado de custo e automaticamente a saída, se for pelo fato gerador, aí você vai ter um saldo final correto. O Rodrigo Martins perguntou, quando a nota fiscal estiver escriturada no registro e na geração da regra essa nota não aparecer, o que pode ter ocorrido? Como eu falei, pesquisa essa nota na 1007 ou na 1008 e veja na aba livro fiscal se esses valores de livro fiscal foram gerados. Caso tenha sido gerado e mesmo assim não está aparecendo para você a integração na 2130, confirma os filtros que você colocou lá na 2129. Se está compatível com essa nota fiscal. A Supermercado Daiane perguntou o que fazer com as inconsistências na integração da rotina 2130. Supermercado Daiane, para cada inconsistência existe, no rodapé da rotina, ela explica como você procede para poder arrumar a parametrização para que esse lançamento venha integrar corretamente. Caso não esteja aparecendo para você no rodapé da rotina, entre em contato com o suporte que eles vão te orientar da melhor forma para que isso seja corrigido e a integração seja feita.
Estamos encaminhando para o final do vídeo e caso alguém tiver alguma dúvida, por favor, encaminhar aqui o pessoal do Centro de Ensino e que a gente entrar em contato.